Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos aí estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é muito importante nós entendermos, os teólogos procuram saber e entender o porquê que Paulo escreveu isso. Existia um sistema de sacrifício judaico, e nessa época que Paulo escreveu aqui a carta aos Romanos, o templo não havia sido destruído ainda. O templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, na nossa era comum que eles chamam. Então ainda havia sacrifícios de animais no templo. Então Paulo, escrevendo essa carta, ele diz para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então vamos tentar trazer e elucidar aí para os irmãos o que significa isso. Paulo faz um apelo à nossa consagração de vida. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, diz assim, vamos lá, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E nós temos que lembrar que desde antigamente, quando foi dada a lei noética, nós já estudamos isso, que Deus, que os apóstolos, que o próprio Senhor, todos irmãos, sempre falam a mesma coisa, para nós fugirmos da prostituição, fugirmos daquilo que agrada ao nosso corpo. Se nós formos ver, acredito que nós também já vimos isso, Gênesis no capítulo 6, por que a terra foi modificada e destruída praticamente em água, Nós vamos verificar que a maldade do homem era muito grande, a prostituição se tornou muito grande, a violência se tornou muito grande. Existe uma teoria, que é a teoria que eu acredito, que os Elohim, que os filhos de Deus, um grupo de anjos que veio aqui para a Terra, e esse grupo de anjos aqui na Terra, eles simplesmente largaram o seu domínio, largaram o seu lugar de habitação, como está escrito em Judas, e esses anjos pecaram diante de Deus, pecaram, tiveram relações com mulheres. Aí talvez você fale assim, poxa pastor, mas a Bíblia diz que no céu, os anjos não têm relação. No céu, os anjos, nós seremos como os anjos, não teremos esposas. Aí eu falo para você, no céu, no estado de um corpo glorificado, que nós ainda vamos receber. Mas na realidade, quando eles vieram aqui para a Terra, eu acredito muito nessa linha de raciocínio. Houve sim essa corrupção e por isso Deus ficou tão indignado com a humanidade, por isso Deus ficou tão indignado com o que aconteceu. Deus sabia o que ia acontecer, mas Deus ficou tão indignado, irmãos, que ele resolveu mandar o dilúvio e praticamente recomeçar com a família de Noé. Então, quando Paulo faz esse apelo, rogo-vos, pois, irmãos, rogar, pedir, rogar é algo assim muito forte, Por quê? Para que a gente fuja, irmãos, daquilo que denigre o nosso corpo, para que a gente fuja daquilo que o nosso corpo quer, que é a corrupção. Nosso corpo ele quer se corromper, nosso corpo ele quer se prostituir, nosso corpo ele quer buscar aquilo que o adversário plantou no nosso corpo através da desobediência, quando Eva comeu o fruto, e aí veio passando de geração em geração. Ele conseguiu fazer isso com Eva e ele procura fazer isso conosco até hoje. Então Paulo ele faz esse apelo no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, ele ainda fala pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, é como se nós pegássemos o nosso corpo e apresentássemos em sacrifício, em holocausto a Deus, né, como era feito na época do templo. Então, todas as vezes que nós desonramos o nosso corpo, nós estamos pecando e nós estamos desonrando o templo do Espírito Santo. Então, cuidado, irmãos, muito cuidado, né? Muito cuidado, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Em Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, nós vamos verificar também, em Romanos no capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha aí, irmãos, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, mais uma vez, ele fala em paixões carnais. Paixões carnais, irmãos. É isso que nós temos batido na tecla e, infelizmente, é o que nós temos visto por aí. Nós temos visto, inclusive, dentro de igrejas, nós temos visto em cima de ministérios, nós temos visto isso. É um pecado terrível, o pecado da prostituição, o pecado da pornografia, o pecado do adultério, entendeu? É terrível, irmãos. E nós temos visto isso acontecer até hoje. Então, Paulo ele faz esse apelo: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos lá. Em contraste com animais mortos, que é o do sacrifício, um culto inteligente, um culto sensato e um culto ponderado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Vamos dar uma olhadinha lá, irmãos. Hoje eu estou dando uma olhada nas referências, tá? 1 Pedro, por isso nós vamos demorar um pouquinho aqui. Nós estamos em cima das referências hoje. Normalmente eu passo as referências para não ficar muito longo, mas hoje não. Hoje nós estamos em cima da referência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, vamos lá. Glória a Jesus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente da graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo como filhos da obediência. Não vos amoldeis, ou seja, tomar a forma, as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, versículo 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Amém? Então, mais uma vez, ele fala de paixões carnais, mais uma vez ele fala de procedimento do nosso corpo. Não pegar o nosso corpo, não apresentar o nosso corpo à prostituição. Nós vamos verificar isso desde a época de Acabe, quando Jezabel trouxe o culto a Baal, fez o povo de Deus pecar, fez o povo de Deus se prostituir, construiu postes ídolos, eles mantinham relações sexuais embaixo desses postes ídolos. Irmãos, era terrível. Nós vamos ver o culto a Diana, como era o culto a Diana dos Efésios. Tinham mais de 1000 prostitutas, sacerdotisas prostitutas, e eles iam lá dentro e mantinham relação sexual com elas, mantinham relação sexual com homens também lá dentro. A coisa era terrível. Então Deus ele faz um apelo sempre na sua palavra para a gente fugir disso. E hoje é muito fácil nós entrarmos nesse mundo. Simplesmente é só pegarmos o celular e não vigiarmos, apertarmos o botão e nós estamos entrando nesse mundo. Então, irmãos, cuidado com o seu corpo, com aquilo que nós fazemos no corpo. Vamos lá? Não amoldeis ao sistema desse mundo. O que é você amoldar, tomar a forma? É o estilo do mundo, né? A renovação, ela vem de dentro para fora. Renovar as mentes. O que é renovar as nossas mentes? Caímos mais uma vez no ataque que sofremos nas mentes, irmãos. O adversário trabalha na mente, ele trabalha com sugestão, ele joga seta, ele lança propósitos na nossa mente, dúvidas, aquilo que nós poderíamos fazer, como ele fez com o próprio Caim. Ele fez com Caim isso.
Por isso que Deus avisou Caim: Caim, cuidado, o pecado está batendo na porta do teu coração, mas cabe a você dominar. O diabo deve ter sugestionado para ele: olha, mata teu irmão, mata teu irmão. E ele ficou naquela de matar ou não. Deus já sabia e conversou com Caim sobre isso. O pecado está na porta do teu coração, cabe a você dominar. Então ele vai sugestionar coisas para nós fazermos. E quando ele sugestiona coisas para nós fazermos, cabe a nós, irmãos, dominarmos. Porque o mau pensamento ele vem. O mau pensamento vem para mim, o mau pensamento ele vem para você. Ele vem, o diabo lança, os demônios lançam, né? Não é só o diabo, porque ele não é onisciente, onipresente, onipotente. São os demônios que trabalham em prol do reino das trevas. Então eles lançam e eles sugestionam, então cabe a gente dominar. Então eu não posso me amoldar ao sistema desse mundo. O que é o sistema desse mundo? O sistema desse mundo vai contra os valores da Bíblia, vai contra os valores morais, vai contra os valores éticos, vai contra aquilo que nós aprendemos, né? Então o mundo ele está indo ao contrário disso daí. Nós vemos quando nós ligamos a televisão esse movimento terrível aí, homofóbico, né? Que fala que tudo é homofobia. Depois ele vai falar que tudo que nós falamos hoje em dia temos que tomar cuidado porque é bullying. Ou seja, eles estão mexendo muito com aquilo que nós aprendemos e a forma que nós aprendemos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Versículo 3 diz assim, fala sobre o orgulho no uso dos dons espirituais. Aí já é uma outra questão e eu não vou falar sobre isso agora, vou falar depois. Versículo 4 e 5, num só corpo. Aí nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 12 até o versículo 31, depois você dá uma olhada, fala sobre a unidade do corpo de Cristo, cada um na sua função. Depois ele vem no versículo 6, 7 e 8 sobre os dons e ministérios. Nós já falamos sobre isso, poderemos falar sobre os dons espirituais num próximo estudo. Capítulo 12, 9 e 10, o amor seja sem hipocrisia e honra, né? Ou seja, versículo 11 fala sobre zelo. Não deixe que o zelo sobre as coisas espirituais, as coisas de Deus diminuam, né? Sejam fervorosos. E para terminar, né, capítulo 12, 18 a 21, a paz com todos, e fala sobre desejo de vingança. Então nós ficamos mais no capítulo 12, versículo 1, 2 e o versículo 3, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas trabalhando mais versículo 1 e 2, né, que eu acho que é muito importante, as pessoas pregam muito, falam sobre isso na igreja, e nós temos que trabalhar isso daí. Fugir, irmãos, paixões carnais, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, não nos amoldar ao sistema desse mundo, fugirmos, mais uma vez, daquilo que não agrada a Deus, tomar cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos. Mais uma vez, a palavra de Deus ela vai falar sobre o nosso comportamento, irmãos. Cuidado, irmãos, cuidado, porque eu vejo tanta gente conhecendo tanta palavra, eu vejo tanta gente estudando a palavra, mas na hora do comportamento, meu Deus do céu, a forma de tratar os outros irmãos, a forma de tratar uma pessoa dentro da igreja, né, tem muita falsidade, tem muita hipocrisia. A pessoa hoje te trata bem, você está entrando na igreja hoje, ela te trata bem, seja bem-vindo, tal. Quando tem isso, né? Mas na frente só Jesus, irmãos, misericórdia, te trata mal, te trata com hipocrisia, te trata com ignorância. Irmão, olha, só misericórdia, né? E fora isso, ainda tem a questão de te tratar com interesse, dependendo do dízimo e oferta que você dá. Então, irmãos, cuidado. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, estamos vivendo uma época muito trabalhosa, onde nós olhamos para dentro da igreja e falamos, meu Deus, aonde está a igreja que nós lemos? Aonde está a igreja que nós lemos aqui na Bíblia? Eu não estou vendo, né? Nós estamos vivendo essa época, então tome muito cuidado, tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Até o próximo estudo, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.